Senhor Deus, nosso Pai, usa o teu servo, Senhor, para o louvor da tua glória. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. É uma honra, né? Não deixa de ser depois do que o pastor Edivan falou aqui. Pode não aparentar, mas eu estou tremendo na base. Desde quando ele falou, há umas 3 semanas atrás. E tá certo, né? Vai mesclar ali com o mês da juventude. Os irmãos, a partir da próxima semana, vão ver outros jovens aqui. Mas aí ele fez um convite de forma individual. Tá bom. Mas aí depois eu vi que era 30 anos de ministério. Eita, rapaz. 30 anos é pesado, né? Como ele falou, mas não nesse sentido agora. E eu disse, podia ser qualquer um, pastor. Poxa, o senhor podia chamar qualquer um, são 30 anos de ministério, rapaz. Está chamando o menor, talvez não em estatura, mas o menor da casa. Eu não sou diácono, eu não sou seminarista, não sou pastor. O senhor podia chamar, o senhor conhece tanta gente o conhece, né? Mas isso evidencia a humildade do nosso pastor. Isso evidencia a falta de vaidade dele, né? E preferir ter a pessoa por perto, né? De entender que isso é uma data. E ele me tranquilizou da seguinte forma. Ele disse assim, olha, são 30 anos do meu ministério, mas é para falar de Jesus. Porque o ministério, na verdade, é dele, né? Eu sou um representante aqui na terra. Então, quando você for falar lá, filho, fala de Jesus, tá? Não lembre que são meus 30 anos, não. Então, de certa forma, me tranquiliza. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 31. Texto bastante conhecido por nós. Marcos 10. A mídia puder ajudar, quer ler junto com a igreja. Marcos 10, verso 17 ao 31. Pode deixar sua Bíblia aberta aí para ir acompanhando o texto, mas se puder, vamos ler juntos, está na projeção. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse,
Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. E aí nós encerramos o texto. Então, a história do jovem rico, acredito que muitos de nós, durante o nosso tempo de jornada, né, cristã, já deve ter ouvido uma vez ou mais de uma vez esse texto, essa história, e se pegou pensando como tinha sido aquele encontro, né, do jovem com o jovem, né? Na verdade, é um encontro de dois jovens ricos, né? O jovem e Jesus também, né? Que ele é dono de tudo, também era um jovem rico, né? O que um jovem rico disse ao outro, né? Disse: segue-me. Mas sempre que eu lia esse texto, eu vou chegar nesse ponto um pouco mais à frente, ele me era estranho do ponto de vista de não fazer sentido para mim. Poxa, Jesus aqui está falando de riquezas e está falando de um jovem que tinha muitos bens e amor aos bens, e eu não tenho todos esses bens, né? Eu não tenho toda essa riqueza, então, para mim, não fazia muito sentido. Então, eu sempre lia esse texto deixando ele um pouco de lado, como se não fosse aplicável para a minha vida, né? Ler do engano, né, da nossa juventude, ou da falta de proximidade com as coisas de Deus, de observar, de entender a palavra. Por muito tempo na minha vida foi assim, né? Observava a palavra de Deus, lia, mas achava os textos distantes, né? Dentro do meu coração, o que se aplicava à minha realidade era aquilo que estava na minha cara, era aquilo que aparecia. Não, agora isso é para mim, não, mas isso aqui não é para mim, né? Mas está na palavra de Deus, a gente recebe aquilo, então realmente era para mim, sempre foi para mim esse texto. Acredito que você hoje passe a enxergar também de uma maneira que seja para você. Logo no início, no verso 17, nós vamos ver algumas características desse texto. Ele também aparece em outros evangelhos, aparece em Mateus, aparece ele também em Lucas, e em cada versão você pode ir pegando um pouco de informação. Não é porque, por exemplo, a gente diz aqui que é um jovem, né? A Bíblia aqui não fala que é um jovem, né? Mas lá em Mateus diz que ele era jovem, né? Em Lucas já vai dizer que ele era um príncipe, né? Era um dos principais, era uma pessoa muito importante. Então a gente vai pegando esse pouquinho de informação em cada evangelho, mas o interessante é como esse jovem aparece diante de Jesus. Ele vai de uma forma um pouco ortodoxa, né, ao encontro de Jesus. O versículo 17 diz que ele correu ao encontro de Jesus, se ajoelhou diante dele, chama Jesus de bom e faz uma pergunta: devo fazer para dar a vida eterna? Então, aquele homem, de certa forma, ele estava impaciente. Ele estava necessitado de ir ao encontro de Jesus para ter resposta àquele anseio da sua alma, né? Essa pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna, ela também é feita num texto que é bastante conhecido nosso, lá em Lucas 10, 27, na parábola do bom samaritano. Quando o intérprete da lei, ali já é outro caso, ele quer tentar Jesus, né? Ele quer colocar Jesus em xeque, ele diz assim: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus joga de volta para ele, né? Jesus diz assim: o que é que tem na lei? Como leis? Aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, força, entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz a ele: disseste bem,
faze isto e viverás. Aí ele olha para Jesus e diz, mas quem é meu próximo? Aí Jesus começa com a parábola do bom samaritano. Mas os irmãos podem perceber que até mesmo os judeus, aqueles que seguiam a lei à risca, e a gente vai ver aqui que esse jovem, ele segue a lei à risca, né? Quando Jesus cita os mandamentos, ele diz, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, eu tenho cumprido tudo. A gente vai ver que mesmo apesar disso, existe uma dúvida no coração, existe uma inquietação. Mesmo aquele que julgava fazer as coisas certas, ele corre para Jesus a ponto de se ajoelhar, e aí ele reconhece que Jesus é um mestre e chama ele de bom. Mas essa pergunta denota a necessidade que existe no coração do homem. Lá em, se eu não me engano, em Eclesiastes 3:11, o sábio diz que Deus colocou a eternidade no coração dentro do homem. Então nós temos a necessidade de algo que completa, de algo que é maior, de algo que é eterno, de algo que as coisas terrenas não vão suprir. Então aquele homem, mesmo rico, mesmo cumpridor da lei, ainda tem a necessidade de salvação. Ele diz, bom mestre, por favor, me ajude. Eu estou correndo, estou me ajoelhando aqui diante do Senhor. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu preciso. E aí é onde também ele falha. E aí ele traz para ele o que eu preciso fazer. O que eu posso fazer. Como conseguirei alcançar? Se for os mandamentos, tudo bem, eu já tenho feito, mas eu sinto que no meu coração ainda não consegui o que eu devo fazer, Jesus. Então Jesus olha para ele e primeiramente diz assim, por que você está me chamando de bom? Só tem um bom, que é Deus. Então deixa eu entender, se Deus é bom, você está reconhecendo também que eu venho da parte de Deus? Você está me chamando de bom? Não existe ninguém bom, se não é Deus. Então Jesus diz, você sabe os mandamentos, cumpra. E aí Jesus, em sua infinita e grande sabedoria, joga para ele a responsabilidade de dizer assim, você está cumprindo os mandamentos, como você está falando? Desde a sua mocidade você cumpre tudo, você sabe quais são os mandamentos, você sabe o que é certo, você sabe o que tem que fazer. O homem olha para ele e diz, Senhor, eu tenho feito. Jesus diz, os mandamentos são, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele disse, mestre, eu tenho feito isso tudo desde a minha mocidade. E aí a gente vê que ele já se coloca num lugar muito difícil. Será que é possível mesmo esse homem ter cumprido todos os mandamentos desde a mocidade dele? Será que em nenhum momento ele deixou de honrar ali pai e mãe? Ou em algum momento ele contou uma mentira? Ou em algum momento ele cobiçou alguma coisa? Veja que Jesus só coloca mandamentos que dizem a respeito de relacionamento com o próximo. Tá? Ele nem fala o nome de Deus, ele nem fala amar a Deus acima de todas as coisas. Ele cita aqui 6 mandamentos e diz mandamentos com relação ao próximo. E o homem diz, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Eu tenho observado. Eu sou fervoroso. Eu cumpro à risca tudo o que tem na lei. E Jesus olha para ele, o ama e diz, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus agora coloca em xeque o verdadeiro problema. O verdadeiro problema do jovem rico era ter as coisas em seu controle. E ter as coisas lícitas, meus irmãos. Aqui a gente não está falando nada de errado. Tudo que o jovem falou, tudo que ele conversou com Jesus, até então está certo.
não matar, não roubar, não defraudar, honrar pai e mãe, não mentir. Tudo isso está certo. Mas o problema é que ele estava fazendo pelo próprio braço. Ele estava fazendo com a própria força. Então, quando eu olhava esse texto, ficava difícil de me encaixar, porque Jesus vai e diz assim, vende tudo que tens e dá aos pobres, por quê? Para mim não faz sentido, eu vou vender o quê? Eu não tenho nada, Senhor. Nossa, que palavra dura. Jesus traz para esse homem, se eu fosse rico, será que eu venderia? Então, esse texto ele não fazia muito sentido para mim, porque eu não me via, mas agora Jesus diz, vende, dá. Você entende? Se desfaz. Aparece diante de mim, aparece na minha presença com as mãos vazias. Entende que você não pode fazer algo para herdar a vida eterna. Porque a lei veio para mostrar o pecado. Porém, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Jesus naquele momento faz um convite a ele a deixar o que ele podia controlar. O primeiro convite para que você se aproxime do Senhor é deixa. Deixa o pecado. Deixa o controle. Vende, dá aquilo que você está achando que está na sua mão. E a gente mais para frente vai ver aqui que Jesus só fala de coisas boas. Casa, família, esposa, filho. Augusto, vou ter que abandonar tudo isso. A gente vai entender um pouco mais para frente. E logo em seguida, o que é que ele fala? Vem e segue-me. Esse era o momento. Esse era o momento para o jovem rico mudar de vida. Esse era o momento para o jovem rico entrar na história da Bíblia aqui e a gente vê outras coisas, outros feitos que ele fez e como ele andou com Jesus e como Jesus fez maravilhas e ensinou e mudou e transformou a vida desse homem. Jesus primeiro o convida a deixar, então ele diz, agora vem, anda comigo, eu vou te mostrar algo muito mais precioso. Eu vou te mostrar algo que é mais do que todas essas riquezas. Eu vou te mostrar algo que é maior, algo que é melhor, algo que é eterno. E algo que você não pode conseguir. Somente eu posso te dar. Então dá os teus bens. Vende tuas propriedades. Você quer a vida eterna? Me siga. Venha até mim. Vinde a mim. Então, e isso é um detalhe, né? Jesus, quando olha, o ama. Jesus não está querendo embaraçá-lo na frente das pessoas. Dizendo assim, você é rico? Você quer ter uma coisa boa? Você quer dar a vida eterna? Então dê tudo, venha para... Não, Jesus falou com amor. Jesus ama o pecador. Jesus ama o perdido. E aqui um parêntese para esse jovem, que a gente não está falando de um publicano, tá? A gente não está falando de alguém que era marginalizado. A gente está falando de alguém correto, tá? De alguém que vem aos cultos, de alguém que dá o dízimo, de alguém que observa os mandamentos, que faz as coisas corretas. A gente não está falando de uma figura marginalizada. Então Jesus o olha e também o ama. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus olha e diz assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus sem riquezas. E os discípulos estranharam essa palavra. Por que os discípulos estranharam essa palavra? E agora Jesus aproveita para colocar todo mundo no mesmo pacote. Sabe qual é o pacote? Todos pecaram. Todos precisam de salvação. Todos precisam de um Salvador. Sabe por que os discípulos estranharam? Porque riqueza estava atribuída à bênção de Deus. Então, naquela época, se você visse uma pessoa próspera, se você visse uma pessoa rica,
Logo você ia atribuir, meu Deus, esse cara é abençoado pelo Senhor. Deus é com ele. Poxa, se a gente tivesse na vontade de Deus, a gente ia estar sendo tão abençoado como ele. E aí, de repente, Jesus desconstrói tudo isso e diz, é muito difícil o rico entrar. Então, na cabeça dos discípulos, entra em parafuso. Poxa, se a gente tem a ideia de que aquela pessoa que está sendo rica, está sendo abençoada por Deus, está fazendo a coisa certa, Jesus agora está dizendo, quão difícil é entrar o rico? Os discípulos fazem o quê? Então, quem pode se salvar? Vamos ver o texto? Os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo, então quem pode ser salvo? Jesus olha para eles e diz, para o homem isso é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus é impossível. Então Pedro é um discípulo, ele toma logo a prontidão, né? Aí Pedro diz assim, Senhor, a gente deixou tudo, viu? A gente está fazendo diferente desse jovem rico aí. O Senhor chamou esse jovem aí, ele não quis deixar as coisas dele, mas nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. Então Jesus diz, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Meus irmãos, Pedro, ele faz como nós, ele tenta se sair. Mas aí Jesus coloca tudo à prova. Então, quando eu lia o texto do jovem rico, na minha cabeça não fazia sentido porque eu não tinha os bens dele. Mas agora Jesus está falando bens, filhos, filhas, pai, mãe, mulher, marido. Quem não deixa essas coisas por amor de mim, não vai receber, não vai ter. E agora ele inclui todo mundo. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para não se embriagar com a bênção que Deus nos dá. Existem coisas que são lícitas por Deus, que são permitidas por Deus, mas que têm tomado o primeiro lugar nas nossas vidas. E Jesus convida a gente a deixar isso. Eita, Augusto. A deixar minha mãe, a deixar meu pai, a deixar minha esposa, a deixar minhas coisas, minha casa, meu trabalho, é isso. Por amor de Jesus. Porque quando eu lia literalmente, eu via dessa forma. A deixar o controle dessas coisas para Jesus. A deixar essas coisas em segundo lugar e Jesus em primeiro. Para que você possa desfrutar da presença dele. Quando eu falo, cuidado para não se embriagar com a bênção, eu estou fazendo a referência a Noé. Mais para frente, são instituídas festas para o povo de Israel, o povo de Deus, e uma delas é a festa da colheita. Então, plantou, colheu, agradece ao Senhor. Isso é uma prática que já existia, e no tempo antigo também era feita dessa forma, né? E Noé planta as suas uvas, e Noé planta, Noé colhe, e quando Noé vai tomar o vinho, Noé se embriaga e causa toda aquela situação. O plantar e o colher são bênçãos de Deus. A nossa família é uma bênção do Senhor. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2, perdão. Logo no início da Bíblia. Gênesis 2, do verso 18 ao 25.
Gênesis 2, capítulo 2, do verso 18 ao 25. Eu vou ler aqui. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava um auxiliador a que lhe fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nossa família é um projeto do Senhor. Sabe por que é um projeto de Deus? Porque Deus já estava pensando na família antes da família existir. A família já estava desenhada. Deus já fala de pai e mãe antes mesmo de ter pai e mãe. Fala de unir-se a mulher e os dois serão uma só carne. Então, antes mesmo do pecado, Deus já está falando da união do homem com a mulher e que mais para frente representa a união da igreja com Cristo. Então, a sua família é uma bênção de Deus, porque a família é um projeto do Senhor. A gente sabe que com o pecado, nem todas as famílias são perfeitas, né? O pecado veio, o inimigo também veio para destruir e para bagunçar a família. Tanto que o primeiro homicídio foi de um irmão com o outro. A gente vê a Bíblia é excelente. A Bíblia é excelente porque ela não esconde pecado de ninguém. Então você vai ver muitos erros na palavra de Deus. E se você for sábio, você aprende com esses erros. A gente vê erro, por exemplo, na família com Isaac e Rebeca, né? Não, desde Abraão também, né? Quando dá preferência a Isaac, né? E um pai ama um filho, outro pai ama outro filho, e aí Jacó e Esaú numa eterna briga, né? E aí o problema também passa para José e Benjamim, né? Com os outros irmãos. A palavra de Deus, ela nos mostra onde os antigos erraram, para que a gente possa ter sabedoria através de Jesus para acertar. Mas o que eu quero dizer é que com o pecado, a sua família também pode virar um ídolo para você. A sua família, ela também pode fazer você perder o foco. Porque às vezes, meus irmãos, até as coisas lícitas podem nos atrapalhar quando a gente quer fazer tudo com o próprio braço, com a própria força, como foi com esse jovem. E por isso que Jesus faz o convite a deixar pai, a deixar mãe, a deixar mulher, a deixar filho, para que ele seja o primeiro. Porque senão você entra no saco, no bolo ali dos gentios, achando que está fazendo a coisa certa, como aquele jovem rico, achando que estava fazendo tudo, mas lá no fundo você sabe que tem uma coisa que não está certa, que tem uma coisa que precisa mudar. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Antes ela fala assim, por que vocês se preocupam com essas coisas? Por que você está preocupado com o que vou comer, com o que vou beber, com o que vou vestir? Você não consegue perceber o lírio dos campos? Eles não trabalham, nem fiam. E eu digo que Salomão, nem com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Você consegue observar as aves no céu, que não trabalham e mesmo assim Deus alimenta? Se Deus faz assim com uma flor, se Deus faz assim com uma planta, quanto mais com vocês, homem de pequena fé. O
que acontece é que a gente vai recebendo as bênçãos do Senhor e vai entrando, às vezes, num marasmo espiritual. O cara tá lá, e Senhor, em nome de Jesus, Senhor, manda uma varoa. E a varoa tá lá e diz, em nome de Jesus, Senhor, manda um varão. E aparece o rapaz, e aparece a mulher. E aí se casa. E agora tem uma casa, e a vida de casado é um pouco mais complicada. E já não dá mais para ir para a igreja. E já fica um pouco mais difícil, porque agora tem que trabalhar mais para sustentar a casa. E já não está naquela assiduidade. Aí, Senhor, abençoa, Senhor, manda um filho para a gente. Aí Deus dá o filho. E aí agora, poxa, está complicado, não dá. Não dá. Aí quando o pastor chamou a gente, né, para ficar nos adolescentes. Pastor, minha filha acabou de nascer. Filha acabou de nascer, pastor. Foi Cecília, né? Quando ela fez 4 anos agora. E agora, Lelê, né? E aí ele disse assim, Augusto, Deus dá um filho e dá um peixe. Continua no trabalho. Se for ter filho para parar, é melhor não ter. Deus dá o filho e dá o peixe. Então, a gente vai se embriagando com as bênçãos do Senhor. E pode ser qualquer coisa, viu, irmão? Estou dando um exemplo de família aqui, porque Jesus cita família, mas pode ser um emprego, pode ser um ministério, pode ser um seminário, 30 anos de ministério. Deus vai dando a bênção para que a gente possa evidenciar Jesus Cristo na bênção. Ele me dá o casamento para eu, como esposo, ser como Jesus para minha esposa. E a minha esposa ser como Jesus para mim. Então, o princípio das coisas é Cristo, é Jesus. A gente estava lá no acampamento e a nossa divisa era Eclesiastes 1:14. E Salomão diz assim, eu observei todas as coisas debaixo do sol e vi que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Tudo nessa vida é vaidade, se Cristo não estiver presente. Salomão observa as coisas debaixo do sol, mas tem o que está acima do sol. Tem o que está, tem a música, né, que ele mora acima das estrelas, né? Ele mora acima das estrelas. Ele está acima de tudo. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é Cristo que traz significado para as coisas. Porque você pode se colocar na situação de dizer, Augusto, a vida está ótima. A vida está ótima, está tudo ocorrendo bem. Graças a Deus, né? Não tem problema. Eu sei que sua vida está ótima, meu irmão. Mas como é que está seu relacionamento com o Senhor Jesus? Quantos meses sem orar? Sem abrir a Bíblia? Embriagado nas bênçãos que Deus lhe deu? É correria para cuidar da família, é correria para cuidar dos filhos, é trabalho, é curso. E Cristo? Se perdeu aonde? E aí você cumpre os mandamentos e... Senhor, o que é que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Então Jesus diz assim, por que vocês procuram essas coisas? Quem está procurando isso são os gentios. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Em verdade vos digo que quem não tenha deixado seu pai e a sua mãe, que não receba 100 vezes no presente. Ele não está falando só da vida eterna. Ele está falando de receber agora. E aí quando a gente vai lá para Efésios 5, a gente vê novamente o texto que a gente viu lá em Gênesis. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas sabe do que Paulo está falando lá em Efésios 5? Marido e mulher, pai e filho, servo e senhor. Ele apresenta modelo de Cristo em todas essas relações. Ele diz assim,
Homem, você deve ser como Cristo para sua mulher. Mulher, você deve ser como a igreja para o seu marido, como a igreja para Cristo. Filho, você deve ser obediente a seu pai no Senhor. Pai, você não deve aborrecer o seu filho. Você deve conduzir ele no caminho do Senhor. Servo, você deve dar testemunho em tudo que você faz, como se você fizesse para Deus e não para homens. Senhor, você deve ser honroso com o seu servo, com o seu empregado. Você deve ser honesto com ele. Porque o modelo que a gente tem de filho e pai é Cristo, que é obediente ao Senhor, obediente até a morte, para dar vida. O modelo que a gente tem de servo é Jesus. O modelo que a gente tem de Senhor é Deus. Então, todas as coisas tornam a ter significado nele. Se era um projeto, a família lá no início, o pecado destruiu, mas em Cristo ela se faz nova, porque Cristo traz todas as coisas novas, meus irmãos. Todas as coisas são para Ele. Eu estou lendo, não lendo, né? Mas eu já li, e aí agora no carro eu tenho ouvido o Peregrino, né? O livro de John Bunyan. E aí o peregrino está saindo da cidade da destruição, cristão, e ele está aperreado porque ele está com aquele fardo nas costas. Era o mesmo fardo que esse jovem rico estava. Porque mesmo seguindo todos os mandamentos, ele diz assim, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna, Senhor? Esse fardo não está saindo, mesmo eu fazendo tudo. Então o cristão, ele lê o livro e a Bíblia diz, o livro diz, sua cidade vai ser destruída. O evangelista apresenta ele, ele sai, enfim, ele cai no poço do desânimo, sai, entra um amigo. De repente, ele está no caminho e é abordado por um senhor. O nome dele é Sábio Segundo Mundo. Ele diz, opa, jovem, por que você está vindo por esse caminho tão difícil? Ele diz, eu estou procurando a porta estreita. Ele diz, não, rapaz, não entra aqui não, esse caminho aqui vai ter muita dificuldade. Aqui vai ter muito perigo, aqui vai ter espada, nudez, fome, leões, dragões. Esse caminho aqui é terrível. Ele diz, meu amigo, nada disso é pior do que carregar esse fardo. Ele diz, mas o problema é esse fardo? Eu conheço uma pessoa que pode aliviar esse seu fardo. Ele, quem é? Ele diz, é o Senhor Legalidade, que mora na cidade da moralidade. Ele é especialista em aliviar fardos. Aí o peregrino diz, é mesmo? Beleza, então eu vou lá. E aí ele tenta subir um monte muito grande, muito grande. E quando ele está subindo esse monte, ele tem medo de morrer. Ele fica perdido pelo caminho, até que o evangelista vai lá, encontra com ele. Diz, rapaz, já se desviasse do caminho? Ele disse, eu dei ouvidos ao sábio segundo mundo. Tentei buscar o alívio do meu fardo na legalidade. Tentei buscar o alívio do meu fardo na moralidade. Não deu certo. A evangelista diz, vou te levar na casa do intérprete. Ele vai te explicar melhor o livro. Quando você chegar lá no caminho, esse fardo vai cair. O local que o fardo do peregrino cai é quando ele chega na cruz. Quando ele está de frente à cruz, o fardo cai das costas dele e some. Quando ele está de frente à cruz e o sepulcro, o fardo cai. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que por muitas vezes a gente se apoia na legalidade, a gente se apoia nas coisas certas, nas coisas morais que Deus preparou e que são lícitas, mas que a gente acaba se embriagando com as bênçãos. Então eu quero trazer para você, da mesma forma que eu lia essa história do jovem rico e achava que não era para mim, porque eu não era rico, porque eu não tinha bens, e achava que Jesus aqui estava falando só de riqueza. Jesus está pedindo para você vender. Jesus está pedindo para você dar. Jesus está pedindo para você entregar o controle para Ele. Ele está falando, vem e segue-me. Porque não se engane. Não se engane. Vários e vários fariseus estavam nessa situação. Mas dentro deles tinha a eternidade gritando
que fazia eles dizerem, mesmo cumprindo todas as leis, mesmo colocando leis dentro das leis, quando eles iam a Jesus, eles diziam, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? Jesus diz, vem e segue-me. Traga Cristo para o primeiro lugar. Traga Cristo de volta para o centro. Por que, Augusto? Você está falando isso aqui? Porque como é que você confessa a Cristo e passa meses sem tocar na Bíblia? Porque, meus irmãos, é muito cômodo vir à igreja. Eu amo esse lugar. Não existe um lugar mais sociável para ter amizade do que a igreja. Não tem. Por lógica. Eu tenho amigos aqui de 20 anos. Alguns mais de 20 anos. Porque todo domingo a gente vai estar aqui. Eu tenho amigos que moravam na minha rua, uns se mudaram. Eu tenho amigos que eu estudei, acabou a escola, sumiu, faculdade, não vê. Alguns do trabalho, você vê uma vez ou outra. Mas os da igreja, eles estão sempre por aqui. A não ser que se mude de estado, vá para outro lugar. É que eu não quero estar num lugar que meus amigos estão. Ar-condicionado, uma palavra boa para o meu coração. Como é que eu não vou fazer as coisas certas que são pedidas para fazer? Trabalhar na igreja, ajudar, me voluntariar em alguma atividade, dar o dízimo. Aí já é até mais complicado, mas dar o dízimo, né? Porque às vezes é difícil, né? Como é que eu não vou fazer essas coisas? São ótimas. Não preciso de Jesus, não. Porque me convém. Agora vá orar. Para você ver o problema que é. Você se ajoelhar e pedir a Jesus e clamar ao Senhor e ter um relacionamento com Ele. Vá abrir a Bíblia para ler e veja o problema, a dificuldade que é. Não é o que é feito aqui não, meus irmãos. É o que é feito no íntimo, em secreto. Então, se você não tem um relacionamento com Cristo, você se embriagou com as bênçãos que Ele lhe deu e você está confortável. Você está confortável. É por isso que o pastor vem aqui e diz que a gente fez pouco em 30 anos. Porque estamos confortáveis. Embriagados com as bênçãos que Deus deu. E às vezes tem gente até que diz assim, se eu nem me dê, porque se o Senhor me der isso, eu não vou saber. Ele quer ser o primeiro. Ele quer que você abra a mão. Então a história do jovem rico é para todo aquele em que Jesus não está no controle. E que vive com as coisas lícitas. São ídolos lícitos. Que você cultiva de domingo a domingo. E a coisa não muda, não melhora, não sai do lugar. E já passou 10, 15, 20, 30 anos. Lá no fundo você sabe. Lá no fundo tem um negocinho implicando, te incomodando. Fazer para herdar a vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso, humilde de espírito. Encontrarei descanso para vossas almas. E o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para toda a boa obra, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tudo é vaidade se não tiver Cristo. Se Cristo não for o primeiro, se Cristo não estiver na frente, meu irmão, você está perdido e nem sabe. Eu tomei minha decisão com o pastor Edivan quando ele fez uma pregação. Ele estava numa série de mensagens, né, sobre o livro de Gênesis, há muitos anos atrás. Nem lembro da data. Assim. Eu nem lembro. Eu acho que o versículo é Gênesis 28, 16, eu não tenho certeza. Quando Jacó está lá na luta com o anjo e tal, ele dorme, sonha. E aí ele diz assim,
Deus estava aqui e eu não sabia. Eu quero, com a permissão do pastor, fazer um convite a você. E entendeu essa mensagem hoje? Que tem no seu coração o controle. Meu convite é para você vender. Meu convite é para você dar. Porque não é o meu convite. É o convite de Jesus. E você vir e seguir. E se você quiser vir aqui à frente, dando prova de que você entendeu, a mensagem foi para você. Aí o pastor domingo disse assim: você não é digno de comer a ceia. Eu estava sentado ali na escada onde o Lucas está. Eu fiquei gelado. Ele nem falou comigo. Eu tenho certeza. Ele falou de forma geral. Mas eu fiquei gelado. Disse: meu irmão, eu não sou digno. Aí ele disse assim: então fale com Jesus para se tornar digno. Eu disse: ai, amém, amém, graças a Deus. E ali eu orei, eu disse: Senhor, deixa eu fazer parte, em nome de Jesus, dessa ceia aqui, disso aqui com o Senhor. Então a mensagem é para você. Ele disse outra frase também no domingo passado: isso não adianta com Deus. Você está enganado do jeito que você está andando. Isso não adianta. Você pode achar que está certo. Se Cristo não estiver em primeiro, não dá. No seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, onde você estiver, tudo vai se tornar um ídolo e vai impedir você de chegar no reino de Deus. Então faça esse convite. Se tiver alguém que entendeu dessa forma, está dizendo assim: Augusto, eu quero colocar Cristo em primeiro lugar. Faço convite a você se levantar e vir aqui à frente. Tá? Eu tenho andado dessa forma, como esse jovem rico, com o meu próprio braço, fazendo as coisas na minha vontade. Eu entendo que eu preciso dar esse passo de fé. Meu irmão, vem aqui na frente, é uma coisa muito... Mas é o início, sabe? É o ato. A igreja vai orar, a igreja vai ver, alguém vai chegar junto. Eu quero, Augusto, eu quero entregar para Jesus esse controle aí. Se tiver alguém, pode vir aqui à frente. Se tiver alguém, pode se levantar. Não vou me prolongar no apelo. Mas eu queria dizer, meus irmãos, que a gente precisa trazer Cristo para o primeiro lugar nas nossas vidas. Tem alguma coisa errada. E você sabe o que é, não sou eu que vou dizer. Se o Senhor está te incomodando nesse momento, não endureça o seu coração. Seja suscetível à palavra do Senhor. Aí você diz assim, né? Eu não preciso lá na frente, né? Eu não preciso lá na frente. Eu vou chegar em casa, eu vou orar, eu tô aqui, eu estou entendendo. Tenha coragem. Esse é um passo de fé para próximo do Senhor. Sabe por quê? As coisas daqui da terra, elas são passageiras. Cristo, ele continua se revelando por amor e misericórdia. Mas vai chegar uma hora que você não vai ter mais oportunidade. E você vai pensar: poxa, passei anos na Pibicorde, passei anos ouvindo as mensagens, eu estava embriagado com as bênçãos. Cristo hoje fala ao meu coração, para colocá-lo
em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé e cantemos o hino 201 do cantor cristão, o Novo Nascimento.